O ano de 2023 já está acabando. E esse ano tivemos tanto momentos que foram bons, tanto momentos que foram ruins, que merecem ser relembrados. Por isso nesse vídeo eu separei as melhores e piores coisas na WWE em 2023. Então, bora lá. WrestleMania. A WrestleMania eu separo como o melhor pay-per-view e uma das melhores coisas que aconteceu nesse ano, justamente pelo seu card ser muito bom. E além do card ser bom e chamativo, ele ainda conseguiu entregar o que prometeu, que foi lutas com ótimas qualidades. E para mim, disparado, foi o melhor pay-per-view desse ano e uma das melhores WrestleMania dos últimos anos. Fastlane. E pelo contrário, eu coloco também aqui um dos piores pay-per-views do ano, que foi o Fastlane. Justamente pelo seu card estar recheado de lutas desnecessárias. Você tem aqui Seth Rollins versus Nakamura, que já aconteceu, era outra luta de revanche. Aí você tem 3 lutas de tag que poderiam acontecer em show semanal. E a única luta realmente chamativa foi da Io Sky versus Charlotte versus a Asuka. Só. De resto é um monte de luta desnecessária. Então disparado é o pior pay-per-view do ano. Sami Zayn na Bloodline. Porque o Sami Zayn, quando ele entra pra Bloodline, ele tem uma grande evolução no seu personagem. Participação do Sami Zayn nesse time, a gente teve diversos segmentos que foram ótimos. Até teve aquele meme, isso é cinema. Como o Sami Zayn sendo julgado, Sami Zayn traindo o Roman Reigns e gerando um final bem triste no Royal Rumble, a qual Sami Zayn e o Kevin Owens tomam uma surra da Bloodline, entre vários outros segmentos que merecem estar nessa lista por todos os momentos que o Sami Zayn entregou na Bloodline. E pelo lado ao contrário, uma das piores coisas foi as lutas do Roman Reigns. Não as lutas em si, mas sim o roteiro. O roteiro era o problema dessas lutas, porque era sempre a mesma coisa, era sempre com o Roman no final sendo salvo pela Bloodline. E não foi só uma, não foi duas, não foi três, foi o ano todo. Algo que foi bem chato e repetitivo de se acompanhar, fora a ausência do Roman Reigns. Se ano passado o Roman Reigns já estava ausente, esse ano ele conseguiu ficar mais ausente ainda, já que ele apareceu poucas vezes esse ano. Isso foi uma coisa bem ruim, junto com as suas lutas previsíveis. Io Sky, Mr. Money in the Bank. Uma das melhores coisas também foi ver isso acontecer, já que a Io Sky ela era a preferida para ser Mr. Money in the Bank, ainda mais depois do destaque que ela teve numa baita luta que ela fez com a Bianca Belair no Backlash. E quando ela ganha o Mr. Money in the Bank e faz o cash-in com sucesso no SummerSlam, ela além de se tornar campeã, ela também salva o Damage Control, já que o Damage Control estava em baixa por muito tempo, e quando ela vira campeã, ela consegue trazer novamente relevância a esse time. Brock Lesnar. O Brock Lesnar esse ano foi uma das piores coisas. O booking dele foi horroroso. Já começa com a luta final que ele teve contra o Bobby Lashley no Elimination Chamber, já que a luta acabou com o Brock Lesnar perdendo para o Bobby Lashley após ele aplicar um golpe baixo no Lashley. E esse foi o final da rivalidade. Várias lutas com finais tenebrosos. E a WWE podia aproveitar o Bobby Lashley e o Brock Lesnar para fazer uma luta com estipulação, um resultado que entregasse quem era o melhor dos dois. Mas ao invés disso, a WWE decidiu ser covarde e fazer 3 lutas ridículas entre Bobby Lashley e Brock Lesnar. Fora outras coisas, como a luta do Brock Lesnar versus o Omos, que foi outra luta horrível. Cody Rhodes versus Brock Lesnar, que também foi outra rivalidade muito ruim, não teve nem explicação para acontecer, que também gerou lutas ruins. Então o booking do Brock Lesnar foi um desastre. Desde o final do ano,
de 2022 até o meio desse ano. O reinado do Austin Theory. Eu coloco aqui o reinado do Austin Theory como uma das melhores coisas, porque esse reinado me lembrou muito o reinado do Seth Rollins de 2015, que é aquele reinado que você tem um campeão que é um campeão frágil, um campeão que ele precisa de artimanhas para vencer, e ele sempre usa sua inteligência e estratégia para conseguir ganhar suas lutas. E ver isso com o Austin Theory foi muito bom, além do mais que ele conseguiu fazer um dos melhores reinados pelo título americano, que até rendeu uma ótima luta no Elimination Chamber. E voltando novamente falando sobre piores coisas, eu preciso falar sobre os títulos de duplas, tanto masculino quanto feminino. Porque o masculino, ele até tinha relevância quando estava com os Usos, mas depois que parou na mão do Kevin Owens e do Sami Zayn, o título perdeu a relevância. Claro que no começo, Kevin Owens e o Sami Zayn, eles até conseguiram fazer grandes lutas, mas graças à lesão do Kevin Owens, o título teve muito menos destaque. E isso só piorou quando foi parar na mão do Judgment Day, que não estão fazendo nada com o título, e a gente até esquece que eles são campeões, perdendo totalmente a credibilidade que o título tinha quando estava na mão dos Usos. E o título de duplas feminino também é a mesma coisa, tava tendo até um destaque legal quando estava na mão da Ronda e da Shayna Baszler, só que depois que elas perderam para Liv Morgan e para Raquel, o título perdeu totalmente a relevância, indo parar até mesmo na mão da Chelsea Green e da Piper Niven. Então, de um título que estava tendo destaque e até mesmo sendo defendido em pay-per-views, perdeu totalmente a relevância, até mesmo quase não é defendido. Outra coisa ruim também esse ano, eu coloco aqui o reinado do Seth Rollins. Porque vamos lá, o Seth Rollins eu já tinha falado antes mesmo dele virar campeão que o reinado não ia ser bom por causa do personagem, que é bem irritante na minha visão. E quando ele vira campeão, ele começa a defender contra adversários menos midiáticos e que nem ao menos ameaçavam o reinado do Seth Rollins. Colocavam os adversários que a gente sabia que o Seth Rollins iria reter. Então era algo chato de se acompanhar. E além disso ser chato, os adversários que o Seth Rollins defende em pay-per-view, ele ainda deu revanche. Então a gente viu Finn Balor versus Seth Rollins 2 vezes, Nakamura versus Seth Rollins 2 vezes, e agora a gente vai ver uma segunda vez de Drew McIntyre versus Seth Rollins. Então é um reinado muito chato, arrastado. Tem sim grandes lutas, tá? Isso tem que ser elogiado, mas a questão do reinado sendo guiado desse jeito, com adversários desinteressantes, é algo que estragou bastante o reinado. Poderia ter sido muito melhor se tivesse nomes mais midiáticos e que realmente ameaçassem o reinado. E outra coisa ruim também que eu tenho que falar aqui é o Judgment Day, que para mim da lista pior coisa que aconteceu esse ano. Porque o Judgment Day esse ano ele conseguiu subir um patamar de uma stable que era chata para uma stable insuportável, já que o Judgment Day é responsável por estragar os shows do Raw, já que eles aparecem 3 vezes ao show, intrometem em coisas que não tem nada a ver com eles. Por causa do Judgment Day, a Rhea Ripley não consegue ter um reinado decente, um reinado bem genérico aos squash dos adversários. O Damian Priest, que é Mr. Money in the Bank, que a gente até esquece que ele tá segurando a pasta, já que ele mal ameaça fazer cash-in. Tem o Finn Balor, que quando entrou no grupo praticamente desapareceu, a gente até esquece que ele tá lá. Tem o Dominic, que a função dele é ser vaiado pelo público. O GD, que a função dele é ser saco de pancada, igual o Dominic. Então é uma stable chata, genérica, e com certeza é a pior coisa desse ano. Uma coisa que foi muito ruim esse ano foi a perca do Bray Wyatt, já que o Bray Wyatt tinha um personagem que a gente não conseguiu entender do que se tratava. Ele até fez uma luta com o LA Knight, luta bem ruinzinha, só que depois o Bray Wyatt desaparece. Isso bem no começo do ano, lá no Royal Rumble. E graças a esse desaparecimento e depois
a notícia de falecimento do Bray Wyatt, a gente ficou sem saber do que se tratava esse personagem. Bray Wyatt, que com certeza é uma das mentes mais geniais que a gente teve na WWE, já que os seus segmentos eram incríveis.